Daniel, porque nós dobramos o joelho e oramos por ele. Eu sei que Deus também tem um plano na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, um dia você vai estar aqui pregando, eu creio. Eu profetizo na tua vida, no nome de Jesus, que você vai ser um homem cheio do Espírito Santo, dirigido pela mão de Deus, e você não vai resistir. Você vai desejar. Se a mamãe chega às 3h30, tu vai chegar aqui 3 horas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu oro para Deus dar uma esposa para ele crente, lavada, remida, daquela separada, daquela que tem joelho, tem calo no joelho de tanto orar pelo marido, entendeu? Ai, em nome de Jesus. Vamos ler Atos 12. Glória a Deus. E eu quero perguntar: quantos são aliançados com Jesus? Quantos têm uma aliança com Jesus? Amém? Diga: eu tenho uma aliança com Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Atos 12: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Diga: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, ele despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra para nós hoje é para nós meditarmos como vivia a igreja primitiva e como nós também devemos viver. Irmãos, a pessoa que tem uma aliança com Cristo, ele é mais. Entendeu? Uma pessoa que tem uma aliança com Jesus, ele é mais. Diga para alguém que está aí: ó, se você tem Jesus, você é mais. Glória a Deus, você é mais, irmãos. Quem tem Jesus tem tudo, porque Jesus é tudo. Como diz uma pregadora, diz assim: irmão, Jesus é bom demais, o diabo é que não presta. Ela diz: irmão, Jesus é bom demais, ele é a porta, o resto é parede, né? Jesus é a verdade, o resto é tudo engano, é embalagem parecida, mas não é o nosso Deus, né? Então quem tem Jesus tem tudo. E aqui nós temos uma figura, uma retratação real de como eram aqueles que viviam na presença de Deus. E eu quero que nós façamos hoje uma análise da nossa vida dizendo: será que realmente eu estou vivendo numa aliança verdadeira com Jesus? Essa palavra não é para te acusar, essa palavra não é para constranger, essa palavra é para trazer uma verdade no nosso coração e nos fazer assim grudar em Jesus, sabe? Desejar por esse Deus, desejar viver intensamente a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que naquela época a igreja era perseguida pelos romanos. A igreja do Senhor não tinha essa liberdade que nós estamos tendo agora, de nos arrumar, passar um perfume e dizer: eu vou para a casa do nosso Deus. As pessoas não tinham essa liberdade. A gente tira uma fotinho, a gente faz um selfie e diz: indo para a casa do Pai, né? Hoje em dia a gente se arruma, põe a gravata, tira uma foto, põe lá no WhatsApp e diz: indo para a casa do Pai louvar a Deus. Antigamente as pessoas não tinham essa liberdade. Elas adoravam escondidas no subsolo, nos porões das casas, nas cavernas. Tinham que adorar a Deus escondido, porque as pessoas podiam ser presas. E a palavra do Senhor diz que os governantes ganhavam até mídia, ganhavam até audiência, ganhavam até a aprovação do povo cada vez que prendiam um crente. E a palavra do Senhor diz que esse
Você pode imaginar o que é isso, irmãos? Pegar uma pessoa com saúde, uma pessoa com vida, com fôlego de vida, e decapitar e passar a espada, cortar ao meio. Irmãos, quem de nós poderíamos suportar algo dessa natureza? Quem de nós sustentaríamos, aleluia, um testemunho de cristão quando alguém chegasse com uma espada no teu pescoço? Quem de nós sustentaria a palavra de dizer eu sou um crente, se alguém chegasse, nos prendesse e dizia você vai ser queimado vivo em óleo fervendo? Quem de nós sustentaria, né, a palavra de dizer eu sou um crente, se você soubesse que ia ser arrastado vivo, aleluia, no meio aos pedregais, ao mesmo ser tirado toda a sua pele, você sendo vivo? E isso eu estou contando poucas coisas. Quem de nós sustentaria? Mas a palavra de Deus diz que aqueles homens, eles tinham uma aliança com Jesus. A palavra de Deus diz que aqueles homens, eles foram selados com o Espírito Santo de Deus. Eles tinham a aliança com Deus de uma maneira tão primordial, tão definitiva, era tão em primeiro lugar na vida deles, que eles tinham prazer em dar a sua vida por amor ao Evangelho. Eles tinham alegria em dar a sua vida por amor ao Senhor. Irmãos, era uma vida de renúncia, uma vida de negar-se a si mesmo, uma vida de não olhar para mim, não olhar a minha vontade, não olhar o meu querer, não olhar o meu conforto, não olhar a minha satisfação, tudo por amor ao Senhor. E eles foram fiéis até o fim, e nós podemos confirmar isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 4. Se você puder ler a sua Bíblia, lá faz uma referência, louvado seja o nome do Senhor, por aqueles que um dia, aleluia, deixaram, largaram tudo por amor ao Senhor. No livro de Apocalipse capítulo 6, versículo 9, lá tem uma palavra que diz assim: quando ele abriu o quinto selo, eu estou lendo em Apocalipse 6, versículo 9, diz assim: vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Oh, aleluias! Aonde eles estavam, igreja? A Bíblia diz que eles estavam embaixo do altar. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Aqueles homens sustentaram o testemunho de ser crente até o fim. Eles sustentaram até o fim dizendo eu tenho uma aliança com Jesus. Até o fim eles sustentaram dizendo eu aceitei Jesus. Até o final eles disseram eu sou crente. Até o final eles disseram nós não deixamos Jesus por nada. Até o final eles disseram nós vamos anunciar essa palavra, quer vocês queiram, quer não. E a palavra de Deus diz no versículo 10 que eles falaram assim: clamaram em grande voz, dizendo até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue que habita dos que habitam sobre a terra. E a palavra diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, aleluias. Então para cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram, aleluia, que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, até que se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Sabe quem são os conservos, irmãos? Somos nós. Atos dos Apóstolos não terminou, Atos dos Apóstolos não acabou. Nós somos a continuidade desta igreja. Nós somos hoje aqueles que anunciam que temos uma aliança com Cristo. Nós somos hoje aqueles que sustentam o testemunho, aleluia. E eu quero perguntar nessa noite: quantos crentes estão sustentando o testemunho de que são aliançados com Jesus, aleluia? Hoje tu não tem que descer o teu sangue, hoje tu não tem que descer a tua carne, hoje não tem que rasgar a tua pele, hoje não tem que te colocar no sangue, colocar tirando o teu sangue vivo. Mas hoje nós temos igreja que sustentar o nosso testemunho e dizer eu tenho uma aliança com Cristo. Venha problema,
Deus, aleluia. Que nós possamos também receber as vestiduras brancas. Irmãos, eu sei que não é fácil sustentar o testemunho. Quantas pessoas têm deixado a casa do Senhor por tão pouco? Quantas vezes nós temos ouvido as pessoas dizerem: irmã, depois que eu fiquei crente o negócio ficou pior. Eu nunca passei tanta luta, eu nunca passei tanto problema. Irmãos, não é para qualquer um sustentar o testemunho. Não é para qualquer um dizer que tem uma aliança com o Senhor. Muitas pessoas estão estampando em camiseta, estampando em suas redes sociais, estampando por aí: eu sou de Cristo, eu sou propriedade de Cristo, eu pertenço a Ele. Mas ninguém quer se renunciar, ninguém quer dizer não para as coisas deste mundo. Mas eu quero te dizer, vale a pena sustentar o testemunho. Vale a pena dizer não para as obras de Satanás. Vale a pena dizer não para os prazeres momentâneos. Vale a pena dizer não para este mundo. Porque um dia a palavra de Deus diz que o Senhor vai vingar o sangue daqueles que deram a sua vida por amor à palavra de Deus. Vestiduras brancas, aleluia. Vestiduras brancas daqueles que passaram pela tribulação. E a palavra de Deus diz que naqueles dias estava acontecendo a festa dos dias dos pães ázimos. Mais um ensinamento para nós nessa noite. O que significa a festa dos pães ázimos? Queria dizer que era uma festa que antecipava a Páscoa. E naquela época eles não poderiam comer nem pão que tivesse fermento, porque fermento simbolizava pecado. Então naquela época as pessoas passavam dias sem comer pão ázimo. Por quê? Porque era o fermento era um exemplo daquilo que contaminava a nossa santidade com Deus. E o fermento ele foi passado a ser usado lá no Egito. Enquanto o povo de Deus, você conhece a história do povo de Israel, estava preso no Egito sendo escravo. Lá eles aprenderam que lá se utilizava o fermento para crescer o pão. Aquilo ali não era um costume do povo de Deus, era um costume do Egito. Então quando o povo saiu de lá, o Senhor ensinou para eles: olha, não contaminem mais a massa com a levedura que é o fermento. Não contaminem mais o pão com o fermento. Isso queria dizer que quando vocês forem à festa dos pães ázimos, vocês olhem toda a casa e tirem de qualquer vasilha, de qualquer despensa. Não pode ter nenhum fermento dentro da casa, porque ela simboliza a época de escravidão, quando o povo estava no Egito. E para nós, irmãos, significa algo nessa noite. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que lembra quando a gente era escravo desse mundo. Nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que lembra quando a gente estava lá no Egito, sem poder adorar, só trabalhando, só servindo ao inimigo, só podendo fazer o que o inimigo queria. Quantos de nós não tínhamos força para vir na casa do Senhor, porque estávamos subjugados pelo inimigo, fazendo o que ele queria? E muitas vezes nós queremos trazer para dentro da nossa vida ainda coisas de quando nós estávamos lá. E eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, comece a olhar para a tua vida, isso é para mim também. Meu Deus, o que é que eu estou levando na minha vida? Eu já fui liberto, o Senhor já pagou o preço, Deus já quebrou a cadeia. Eu não preciso carregar coisa ainda lá do Egito, eu não preciso trazer para a minha vida coisas de quando eu vivia escravizado, porque o Senhor te trouxe para a sua maravilhosa luz. Olha para a tua casa e você tira de lá tudo aquilo que te lembra quando você era escravo. E eu quero te dizer nessa noite: você quer ser liberto? Meu irmão, você quer ser liberto? Deixa Jesus fazer uma limpeza na tua vida. Deixa Jesus tirar tudo aquilo que lembra a escravidão. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí no versículo 4 diz assim: tendo feito prender, lançou no cárcere a Pedro. E a Bíblia diz que ele foi entregado a 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, tinham 16 homens guardando aquele homem. E diz: para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes prendeu a Pedro com uma intenção de no outro dia fazer dele um espetáculo naquela cidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aquele governador, ele queria no outro dia fazer um espetáculo naquele dia com a vida
naquele dia ele estava preparando tudo para no outro dia zombar da cara do crente. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite que o inimigo ele não dorme, viu? O inimigo ele não para. O inimigo está o tempo todo tramando, tensionando para pegar a nossa vida e também fazer publicamente, aleluia, fazer alguma coisa que venha nos fazer passar vergonha. O inimigo está o tempo todo tramando situações para encrencar a nossa vida. O inimigo está tramando situações. Irmão, você veio profetizar? Não. Eu quero que você abra os olhos nessa noite para entender o seguinte: enquanto você está pensando, eu vou hoje para a escola dominical ou não vou? Eu quero dizer que o inimigo já está de pé há muito tempo, viu? Planejando alguma coisa para te atrapalhar de chegar na presença do Senhor. Eu quero te dizer que naquela hora da madrugada que tu acorda, 3 horas da manhã, coincidência, né? Não, viu? Aí você fica debaixo do edredom, tá tão bom. Aí você diz: e aí, eu levanto ou não levanto para orar? Eu quero dizer, o inimigo já está de pé há muito tempo. Quando nós fizemos uma campanha aqui, as mulheres lembram, 6 horas da manhã, nós estávamos aqui por 7 sábados, você lembra? Irmão, eu vim com tanta alegria. Eu vim com tanta alegria. Uma vez a gente veio junto, né, amor? E aí quando eu vi, eu olhei assim, o sol ainda se levantando e disse: eita Jesus, hoje eu vou para tua casa é cedo. Hoje eu vou guerrear é cedo. Eu me achando. Eu estava me achando a última bolacha do pacote, né? Eu disse: meu Deus, eu sou uma guerreira. Eu sou mesmo uma guerreira do Senhor. Hoje eu vou é cedo buscar mantimento para minha casa. Quando eu viro a esquina do bairro Novo, que eu olho, já tinha uma macumbeira lá na esquina fazendo um despacho. Sabe o que é isso? Ela acordou mais cedo do que eu. Mais cedo do que eu pensei em louvar o Senhor, já tinha alguém adorando Satanás. Você está entendendo, meu irmão? O inimigo tem se levantado, tensionando contra casamento, contra teus filhos, contra o nosso trabalho. Mas eu quero te dizer: levanta bem cedo e vai buscar o Senhor. Não fica pensando se tu vem para a igreja ou não. Não fica pensando. Não pensa. Levanta e vem para a casa do Senhor. Não fica pensando: não, eu já fui na quarta, não preciso eu ir na sexta. Meu irmão, levanta e vem para a casa do Senhor. Ah, irmã, mas tem 4 guardas, são 16 soldados, eu estou no cárcere. Levanta e vem para a casa do Senhor. Ah, irmã, mas não vai dar hoje. A mãe sim puxando a perna, vem puxando a perna, mas vem, porque o inimigo não dorme, ele não para, ele está o tempo todo querendo separar casais, está o tempo todo querendo tirar crianças dentro da casa do Senhor, tirar os jovens, tirar a tua vida. Vem para a casa do Senhor. E todo dia é aberto sepultura para a nossa vida. Você sabia disso? Todo dia é aberto sepultura para a nossa vida. E Deus tem tido misericórdia da tua vida e tem fechado as covas, porque ainda não é o teu tempo. Assim diz o Senhor. Não chegou a tua hora. O inimigo todo dia ele está tensionando te apresentar em praça pública para te passar vergonha. Mas o Senhor chega primeiro. Aleluia. Viu, irmão Dael? O Senhor chegou primeiro na tua vida, viu? Ah, já tinha sido aberta a cova, mas o Senhor chegou primeiro. Viu? Ah, quantas vezes, né, irmão Edson? O Herodes, que é esse mundo, estava preparando para te apresentar na praça. Mas Jesus chegou primeiro e te trouxe hoje aqui. Quem pode dizer: ah, Jesus chegou primeiro na minha vida? Herodes tinha se levantado, mas ele não conseguiu. Você pode lembrar da viúva de Naim? Lá está a viúva levando seu filho para ser enterrado. E a Bíblia diz que lá ia uma multidão triste, chorando por aquele filho morto. E tinha uma cova aberta. Ia ter um velório naquele dia. Ia ter um enterro, porque o velório já estava acontecendo. Às vezes Jesus deixa a gente chegar até no velório, né? A cova já estava aberta. Só que a palavra de Deus diz que lá vem ele, né, mãe? Lá vem ele. Lá vinha Jesus numa multidão. E o Senhor disse assim: não, pode fechar a cova, que hoje não vai ter enterro, não. Oh, aleluias. Herodes estava dizendo: amanhã eu vou apresentar esse crente e vou mostrar para eles quem é Jesus.
E Jesus já estava dizendo: amanhã tu vai ver quem sou eu na vida desse crente. Aleluia. E sabe o que acontece, irmão? O inimigo estava tramando contra a vida dos crentes, mas a Bíblia diz que os crentes não cessavam de orar. Aleluia. Na palavra de Deus diz no versículo 5: Pedro estava guardado no cárcere. Talvez muitos hoje estão aqui guardados no cárcere. No cárcere da provação, no cárcere da enfermidade, no cárcere do vício. Mas a Bíblia diz, oh glória a Deus, e eu gosto tanto de dizer isso, mas havia oração incessante. Mas havia oração incessante da parte da igreja. A igreja não parava de orar. Irmãos, quantos milagres têm acontecido nessa igreja? Nós já temos visto o Senhor curar enfermidades, curar os enfermos. Nós já temos visto o Senhor repreender vícios. Nós já temos visto o Senhor restaurar casamentos. Quantas mulheres já chegou hoje aqui, já chegou nessa igreja e disse: não tem mais jeito, agora está com o marido do lado, está lá de novo, o marido do lado, o Senhor voltou, o Senhor fez reviver. Sabe por quê? Porque a igreja não para de orar. Então é isso que eu quero te dizer nessa noite. Levanta um clamor na tua casa, levanta-te posicionado, quando a Bíblia diz que na igreja havia oração incessante. Sabe o que isso quer dizer? Posição, posicionamento. A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, as armas dessa guerra, elas não são carnais. Tem muita gente dizendo: irmã, eu não tenho como vencer essa luta. Eu já falei, eu já briguei, eu já passei ele para outro quarto. Irmã, agora eu durmo na cozinha, ele dorme na sala, a gente não se fala. Quando ele passa por mim, eu digo oi, ele não responde. Ah, porque eu já falei com esse menino, ele não me atende. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é na força do braço, não é na força da língua. Vai dobrar o joelho, porque as nossas armas são espirituais. Aleluia. Posiciona-te na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Põe posição. Quantas lutas o Senhor tem me mostrado. Estou guerreando. Quantas vezes eu quero ir lá brigar e o Senhor manda eu calar, e o Senhor manda eu dobrar meu joelho e vai orar. A igreja não parava de orar. Então eu quero dizer hoje para as esposas, que é um marido perfeito, um marido fiel, ora. Eu quero dizer para as mães, que é o teu filho na casa do Senhor, ora. Quer ver o problema resolvido? Ora. Amém, igreja? Qual é o resultado? Qual é o resultado de uma pessoa que sustenta o testemunho, de uma pessoa que tira o fermento da vida dela? Louvado seja o nome do Senhor. Tira o pecado. Qual é o resultado da pessoa que ora? Aleluia. As cadeias são abertas, os ferrolhos são abertos, não fica preso, não tem cárcere. Está entendendo, meus irmãos? Porque a palavra de Deus diz logo em seguida, aleluia, Herodes estava naquela noite, naquela mesma noite ele estava tensionando, mas a Bíblia diz que naquela mesma noite Pedro estava dormindo, ó, dormindo, viu? Pedro estava dormindo, acorrentado, e eis que sobreveio um anjo do Senhor e a luz iluminou a prisão. Porque quando a gente sustenta o testemunho, quando a gente tira o fermento, quando a gente ora, irmão, até nas trevas resplandece a luz. E a palavra do Senhor diz que o anjo despertou a Pedro. Entendeu? Pedro não foi acordado para morrer. Pedro não foi acordado para ir ser passado vergonha. Pedro não foi acordado para ser chicoteado. Ele foi acordado pelo anjo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que as cadeias caíram. Amém? O Senhor hoje, nesta noite, vai quebrar cadeias. Eu creio. Fique de pé em nome de Jesus. Só que o anjo disse assim: Pedro, agora eu vou fazer tu flutuar. A Bíblia diz que o anjo pegou uma varinha de condão e fez tim, e Pedro estava lá fora. Foi assim? A palavra de Deus diz que